Olá, alunos Regals! Bem-vindos ao meu canal aqui, Magias e Reações. Nesse canal eu gostaria de ajudar a animação menos conhecida chamada Regal Academy. Essa série, por conta, como todo mundo sabe, parou de lançar a partir da segunda temporada e ultimamente é muito difícil de encontrar ela. E essa série, o motivo do cancelamento dela foi pela baixa popularidade dela. Ela não foi muito conhecida e não deu muitos lucros. Os criadores da Regal Academy então decidiram cancelar. Então eu tô querendo planejar esse canal para que a gente possa juntar o máximo de fãs possíveis de Regal Academy para podermos usar as hashtags do canal para distribuir para outros lugares, outras redes, para que a gente possa fazer com que Regal Academy possa voltar ativa novamente. Aluno e aluna de Regal, nesse primeiro vídeo a gente vai discutir sobre 4 tópicos específicos. O primeiro tópico a gente vai começar falando sobre a história, explicando sobre o que eu acho dela em si, uma análise. O segundo tópico já vamos começar a discutir em relação aos personagens e o que tem para melhorar e o que tem que deixar. Para o terceiro tópico, eu vou falar o porquê Regal Academy merece ter uma nova chance, o porquê ele tem que voltar. E já no quarto tópico, eu vou contar as minhas ideias para uma terceira temporada. É só ideias minhas mesmo, mas eu pretendo divulgar e fazer pequenos desafios em relação a essa minha ideia. Então fique até o final do vídeo para me apresentar minhas ideias e desafiar vocês para os próximos vídeos. Então, começando o vídeo, o primeiro tópico que falamos sobre a história dos personagens. Como é ela em específico? Ela é uma história que conta sobre os netos dos personagens de contos de fada. Os principais, o neto da Cinderela, da Branca de Neve, Rapunzel e da Princesa e o Sapo. E da Bela e a Fera. E até tem a Ling Ling, que seria a neta da Aerofan, que seria a Mulan no caso. O que eu falo sobre essa história? A ideia dela é muito criativa, é muito boa. Eu acho muito bonito e muito detalhado o cenário, as animações são boas, são caricaturas praticamente. Os rostos dos personagens, as emoções, eles demonstram tudo com alma, parece tudo vívido. As emoções dá pra ver que, por mais que sejam exageradas, são fofas, são engraçadas de se ver. Então, falando sobre as magias em si do mundo. É legal a forma como eles usam as varinhas mágicas das suas famílias, relacionados, por exemplo, a Rose, que usa a magia de abóbora. Ela pode criar as coisas, igual a fada madrinha do conto de fadas da Cinderela, que quando foi criar o vestido, foi criar a carruagem, usando tudo magia de abóbora. Então, é interessante ver que a Rose tem essa habilidade. O Hulk, ele tem a magia da neve. Eu não via muito sentido do porquê ele usa a magia da neve numa história de Branca de Neve, afinal. Mas eu achei muito interessante essa habilidade, até mais que combinou bastante com as características e o design do personagem. A história, eu gostei muito do cabelo dela ter tipo um tipo de vida própria. Eu achei muito interessante, porque assim, na história da Rapunzel, a Rapunzel joga os cabelos dela pra fazer qualquer tipo de ação ou pra passar por momentos perigosos, tipo a do filme Enrolados, em que a Rapunzel vai descendo da torre lá, ela só joga o cabelo dela e desce por ele usando como se fosse a própria corda. O legal dessa história é que a história, ela seria a Rapunzel melhorada. Ou seja, o cabelo dela tem vida própria, ou seja, pode proteger ela quando ela quiser. E ela tem a magia da torre, ou seja, ela pode controlar vinhas, plantas, etc. Isso é uma habilidade muito interessante. A Joy, que representa a neta da Princesa e o Sapo, no caso não mostra e não fala que é da Princesa e o Sapo, só mostra o avô dela e LeFrog, né, Dr. LeFrog, se não me engano o nome. Mas a habilidade dela de transformar as pessoas em sapo combina muito com o contexto da história dela. Mas falando no segundo tópico, eu vou explicar mais o que eu acho sobre
esses poderes e os personagens em específico. Eu achei muito interessante os vilões dessa história, que são os vilões dos contos de fada, e que tem tipo a Vicky, né, que seria uma estudante disfarçada entre aspas, né, porque todo mundo sabe que ela é vilã. E ela fica tentando sempre derrubar os heróis, e aquela coisa toda, aquelas brigas, aquelas magias, aquelas guerras, as coisas atrapalhadas que a Rose faz e acaba tipo deixando o time naquela pressão, a história querendo ganhar sempre uma nota boa. É muito engraçado isso, e eu acho que isso devia continuar, porque é uma característica única do desenho. Personagem geralmente atrapalhado, geralmente cativa o público mesmo, hein, gente. A gente se conecta porque a personagem não sendo perfeita, a gente se identifica porque a gente sempre cometendo erros, a gente se conecta com eles. A história em si é focada em magia e lutas. Dragões, contos de fada em específico. Eles não mostram o gênero romance, mas conforme for evoluindo os capítulos, acabaram surgindo uns casais. E podemos dizer que os casais, todo mundo já conhece eles, né? Tanto que até tem uns chips. O único chip que eu conheço, o nome chip mesmo, é o do Haze, que seria o Hulk com a Rose. E eles são o casal, o melhor casal que pode existir em Regal Academy. Não, sem chance. Que eu praticamente criei esse canal por causa dos dois. Eu adoro eles, eu amo eles. Como o Hulk salva a Rose toda vez que ela vai cair. A forma como o Hulk quer protegê-la quando ela fica em perigo. É muito fofo, é muito engraçado. O outro casal também que aparece bastante. Ele não tem tantas cenas, mas ele tinha um episódio praticamente só pra eles, que seria o da Ling Ling e do Travis. Esses dois são um casal muito conectado. O episódio 2 ou 3 da segunda temporada, eu não lembro direito, que é o da Fera, que é quando a Ling Ling, quando ela estava isolada dos outros times, por ser uma aluna nova, ela foi virar, né? Ela foi transformada em uma fera. E o Travis mostrou e descobriu que ela era a Ling Ling, sendo que ninguém sabia. E ele mostrou pra ela que não importava a aparência dela, que pra ele era tudo que ele queria, que ela era linda do jeito que ela é. E isso foi muito fofo, porque mostrava, que a beleza não está por fora, está por dentro. E foi uma coisa muito cativante. Um outro casal que a gente também pode ver seria o da Joy com o escudeiro e da História com o primo do Travis. É que eu esqueci o nome dele, porque eu não vejo muito. Eu foco mais no casal da Rose com o Hulk. Mas, praticamente assim, esses casais... eu senti muita saudade deles nos próximos capítulos. Quando eu terminei a segunda temporada, eu fiquei com muita saudade de ver mais cenas. O episódio que mais me agradou. Assim, eu vou dizer que a série em si é completa, é muito boa, mas tinha uns capítulos que a gente sempre gosta mais. E são dos nossos personagens favoritos. No meu caso, eu tinha 3, mais ou menos, da segunda temporada que eu adorava. E eu sempre repetia. Que era o episódio do casamento da Ruby. O retorno da Ruby, o casamento dela. E o episódio 21 da segunda temporada, que era a meia-noite, a magia da meia-noite, alguma coisa assim. No capítulo 19 e 20, a Ruby, que é uma menina que tem uma obsessão pelo Hulk. Não sei como, mas ela tem uma obsessão grande por ele. Sendo que os dois nem entram em contato, ele nunca salvou ela, nem nada, ele sempre ignorou ela, então... Então, começando com o segundo tópico, que seria análise de personagens. Aqui eu vou dizer o que eu acho dos poderes deles e da história dos personagens em específico, aparência e etc. O romance desenvolvido. Então, já vamos começar com uma pequena crítica que eu achei em questão da Rose e da Joy. Eu adoro a Rose, não tô reclamando dela nem nada do gênero, mas a questão do poder dela. Não tô querendo dizer que o poder dela não tem que ter a ver com a abóbora, sendo que o poder da família dela é assim. Mas o poder da família Cinderela é muito sem graça em questão de combate em compensação aos outros. E a Joy se aplica do mesmo jeito. Apontando os pontos, podemos dizer assim. A Rose tem o poder de abóbora, só que assim, quando ela faz qualquer objeto de abóbora, explodem ou destrói, ou se entra em contato com alguma parede, coisa, vira aquela lamaçal de abóbora toda.
Aí eu pensei em uma chance pra poder melhorar, seria o quê? Assim como na história da Cinderela, que a fada madrinha, ela utiliza a sua magia e transforma a abóbora numa carruagem, ela não faz uma carruagem de abóbora, ela faz uma carruagem com materiais tipo madeira, ferro, etc. Então o que eu tô querendo dizer, em vez da Rose, quando fazer a magia de abóbora transformar em objetos só que de abóbora, seria melhor se ela pudesse ter o poder de modificar o material, ou seja, criar objetos realmente físicos, com força, modificar o material deles, seria muito mais interessante. E tanto que seria uma habilidade muito mais útil. E eu acho que devia explorar mais a criatividade desse poder. Porque geralmente ela usa, tipo, nas batalhas ela faz o quê? Com a magia de abóbora dela, ela cria um carro pra, tipo, acertar uma pessoa lá do outro lado. Ou faz um avião para atacar sementes. Isso daí não machuca ninguém e muito menos derrota o vilão. Ou seja, é um poder muito fraco em compensação aos outros. O Hulk, que tem o poder da neve, ele pode congelar qualquer coisa, pode criar rampas, pode criar uma parede, ele pode atacar os inimigos diretamente. Ele criou um dragão de gelo no episódio em Desfile. Ele criou um dragão de gelo com a magia dos dragões bebês. Então é um poder roubado assim. Em compensação, a da Rose, que é a protagonista. A Joy, ela só transforma os outros em sapos, só isso, é a única habilidade dela. Ela não faz mais nada. Eu gosto da Joy, mas o poder dela não valoriza o papel dela. Ela parece uma personagem de puro suporte, só que um suporte meio inútil. Por quê? Porque nas batalhas, geralmente, quando ela vai lutar, ela só luta com um vilão forte, ela não luta com um vilão fraco. Ela não consegue usar a habilidade dela, a única habilidade dela, e ela não consegue usar, que é magia de sapo. Transforma os outros em sapo, daqui a 2 segundos o cara já voltou à forma normal, porque é o mestre da manipulação de transformação. E ela, que é uma iniciante, não serve pra nada, ou seja, ela mesma se transforma em sapo, atrasando um pouco da equipe. Ela ainda só transforma os outros em sapo, e mesmo assim nem útil é. Então o que eu sugeria para melhorar a habilidade da Joy e ela ter mais protagonismo seria ela ter a habilidade de manipular o corpo dela para que tivesse uma pele mais áspera ou mais grudenta, para que ela pudesse escalar ou ter uma forma de defesa, sabe? Os sapos, eles não têm um veneno no corpo. Então seria legal se caso a Joy pudesse manipular a pele do corpo dela para que ela pudesse injetar um veneno ou ela soltar um gás venenoso, porque isso faz parte do sapo. Não é uma habilidade específica da Vicky, magia de veneno. É uma habilidade do sapo. E seria legal ela poder manipular a pele dela, tanto que seria até interessante isso. E outra coisa também que eu acharia muito interessante ela ter também. Não precisa ser roubado desse jeito, porque eu também acho que é um poder roubado. Mas poderia nivelar pra ajudar o time, que seria uma magia quebra-feitiço. Porque assim, na história da Princesa e o Sapo, a Princesa e o Sapo beija o príncipe e ele vira um príncipe. O sapo vira um príncipe. Então, o que seria legal? A Joy tem um poder similar. Não tô falando que ela precisa sair beijando todo mundo, mas uma habilidade chamada magia do beijo ou alguma coisa assim, magia do sapo encantado, que seria uma magia para poder fazer destransformar uma pessoa. Muitas vezes o time é transformado em animais, como você pode ver. Então seria um poder bem mais útil do que só transformar os outros em sapo. Então o time lá, tem um cara lá que tem a habilidade de transformar todo mundo em burro, ou a Rainha Má que transformou a Story, a Joy e o Hulk em uma maçã. Então eu acho que a habilidade de sapo seria meio inútil. Então não tô falando que precisa tirar, pode deixar, só que devia acrescentar mais habilidades pra ela, porque não é algo muito explorado do poder dela. Então essas seriam minhas 2 opiniões. Até mais que sendo de um time assim, o Travis e a Ling Ling, poder do vento. Os dois têm um poder similar do vento. Só muda que uma usa magia fã, que seria a magia do leque, mas é a mesma coisa que magia do vento. E o Travis, que usa um poder de um tornado descontrolado, que seria a magia da fúria, mas praticamente a magia do vento também. Mas tá de boa assim, mas são poderes fortes em compensação da protagonista. A protagonista tem que se destacar. Não tô falando que ela tem que ser melhor que todos, mas por ela ser a protagonista, ela tem que ter um papel, um desempenho e um poder melhor. E a história, ela tem um poder
das torres. Ela controla vinhas, já é um poder interessante. Ela já tem um cabelo mágico. E ela pode, tipo, atacar os inimigos com o cabelo dela enquanto ela tá usando magia no outro. Isso praticamente daria 2 funções. Ah, e outra coisa, outra ideia que eu tenho. O poder da Rose, quando vocês viram no primeiro episódio, Pompons da segunda temporada, podemos ver que a Rose criou os Pompons, que seriam tipo mini abóboras com vida própria. Tanto que durante todas as missões que ela vai, ela leva os Pompons. Você pode ver que eles são vida, eles têm vida própria, pensamentos e mente própria. Então, o que eu acharia que seria legal, do mesmo jeito que ela criou os Pompons, ela poderia criar outros seres durante a batalha. Por exemplo, ela podia criar tipo uns guardiões, uns seres mágicos, um dragão de abóbora. Então, galera, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui falando só dos 2 primeiros tópicos. E no próximo vídeo eu vou postar a parte 2 e falando sobre os motivos que ele tem que voltar e as minhas ideias. E o desafio que eu vou propor para vocês fazerem. Tá bom? É isso, galera. Tchau!